Quais são os 5 grandes desafios de um engenheiro de produção? Primeiro deles, lidar com pessoas. O engenheiro de produção vai estar lidando com processos, gerenciando projetos, gerenciando processos, e esses processos naturalmente eles são conduzidos e administrados por pessoas. Então o engenheiro de produção ele tem que ser um agente de mudança, ele tem que saber se comunicar com as pessoas, saber lidar com as pessoas. Como eu já falei no início da nossa palestra, as pessoas tendem a ser o grande diferencial competitivo das organizações. Portanto, pessoas bem administradas, pessoas bem gerenciadas, pessoas motivadas e engajadas com o propósito da empresa fazem toda a diferença. E aí, esse pode ser considerado um grande desafio de um engenheiro de produção. Lidar com pessoas de diferentes níveis hierárquicos, então você tem que lidar com formas diferentes, fazendo com que todos se sintam estimuladas e engajadas em prol dos interesses da empresa. Esse é um grande desafio de um engenheiro de produção. O segundo desafio é a visão sistêmica. Justamente por quê? Porque como o engenheiro de produção vai estar lidando com melhorias, ele vai ter que entender o impacto de cada ação no processo como um todo. A gente está vivendo numa época de alta volatilidade, num contexto com muitas mudanças. Portanto, para que as mudanças sejam seguras, para que você consiga mensurar e gerenciar os riscos das mudanças, é fundamental que você tenha a visão do todo. Como que uma determinada mudança ou como que uma ação sugerida para solucionar um problema vai influenciar nas outras áreas da empresa, nas outras unidades de negócio. Então essa seria uma segunda habilidade, o segundo desafio de um engenheiro de produção. O terceiro é o mindset de melhoria contínua. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu acho que é o grande ganho de um engenheiro de produção. Ele tem que estar sempre incomodado e desafiando o status quo. O que é o status quo? É o padrão natural que as coisas acontecem. O engenheiro de produção tem que estar sempre buscando o desafio, sempre buscando melhorar. Se a meta era faturar 1 milhão e faturou 1 milhão e 100, beleza, ótimo, parabéns. Mas dado que a gente é capaz de faturar 1 milhão e 100, o que eu tenho que fazer para desafiar o processo e no próximo mês faturar 1 milhão e 300? E se eu faturei 1 milhão e 300, o que eu tenho que fazer para desafiar o processo e faturar 1 milhão e 500? O engenheiro de produção tem que ser uma pessoa inconformada com resultados, inconformada com o status quo das coisas e desafiar sempre o processo para melhoria contínua. Esse é o mindset que a gente tem que carregar. Então esse é um grande desafio. É não se deixar ser apegado pela comodidade e estar sempre buscando os desafios, sempre buscando a melhoria contínua. A quarta oportunidade é a adaptação à cultura organizacional. Esse desafio de se adaptar à cultura organizacional é realmente um ponto de destaque, porque é aqui que muitas pessoas pecam. Quando você for desenvolver um projeto, desde trabalhar como um funcionário contratado ou prestar um serviço de treinamento ou de consultoria para uma empresa, é muito importante que você se adeque àquela cultura organizacional. As empresas são organismos vivos, que têm seus comportamentos, suas culturas, suas políticas e sua realidade. E não adianta você, como engenheiro de produção, por mais competência que tenha, chegar querendo implantar tudo muito novo. Por quê? Porque existe uma cultura estabelecida. A gente tem que saber jogar conforme a regra do jogo, dançar conforme a música. Então, você tem que se adequar à cultura que você está inserido. É muito importante que você entenda isso. Entender, antes de sair sugerindo melhorias, implantando otimizações, entender como que aquela cultura, como as coisas funcionam naquela organização, seja questões burocráticas, relações hierárquicas. Cada empresa tem uma maneira de lidar com isso. E isso é muito importante e é um grande desafio para um agente transformador de mudanças, que é um engenheiro de produção. As mudanças elas só serão bem aceitas se elas forem sugeridas devidamente considerando a cultura na qual a organização está inserida. E por fim, um outro grande desafio é o comprometimento com resultados. O engenheiro de produção é movido por resultado. Ele tem a missão geral, a missão máxima de trazer resultado para a organização em função de todas essas características que a gente citou aqui até agora. Então é muito importante que o engenheiro de produção ele seja um agente transformador e comprometido com a geração de resultados.
A metodologia é muito bonita, as ferramentas de qualidade elas ficam legais num PowerPoint, bem montado, mas cara, se aquilo ali não gerou dinheiro, no final das contas, claro, a gente fala dinheiro, mas às vezes não é um dinheiro direto, pode ser um incremento de qualidade, pode ser um incremento de segurança, pode ser algo que minimize o impacto ambiental. Tudo de certa forma acaba podendo ser mensurado como dinheiro, mas a gente tem que gerar resultado. Esse tem que ser o compromisso maior de um engenheiro de produção. E como que eu posso fazer para gerar resultado, Thiago? Primeira coisa é alinhar claramente as expectativas. Lembra que o resultado depende da ótica do cliente. E nesse caso, quem é o cliente é quem está te contratando. Então, o que é resultado para o seu gestor? Resultado para o seu gestor é garantir uma operação com 0 acidentes? Beleza. Esse é o resultado que o engenheiro de produção vai buscar. O resultado para o seu gestor é aumentar a lucratividade da empresa? Beleza. Esse é o resultado que o engenheiro de produção precisa buscar. Então, para a gente saber, ter a definição clara do que é resultado, a gente tem que ter um alinhamento muito claro com as partes interessadas que são geradores desse resultado.